capítulo 1 de Gálatas, versículo 20. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Sicília, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo, mas somente tinha ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Agora eu vou explicar, de acordo com a orientação aqui da Bíblia da mulher, no capítulo 1, versículo 3, a saudação inicial de Paulo é uma oração por graça, né? Que significa favor imerecido e paz, uma sensação de bem-estar advinda de um relacionamento pessoal com Deus, independente das circunstâncias da vida. Paulo queria que seus irmãos da Galácia experimentassem a presença de Deus no seu dia a dia, assim como ele a experimentou. Em 1:4, a redenção de Cristo triunfa sobre os poderes de Satanás e liberta o cristão do castigo pelo pecado, que é a morte. Você pode ver isso em Romanos, capítulo 6, versículo 23. O livramento final do fiel vem com a morte física e o retorno de Cristo Jesus. No capítulo 1, do versículo de 6 a 10, Paulo estava decepcionado, porque muitos dos nossos convertidos estavam seguindo falsos mestres, que ensinavam outro evangelho, que significa outro de um tipo diferente. Os judaizantes, que formavam um grupo judaico legalista dentro da igreja primitiva, tentavam combinar a mensagem da salvação em Cristo ao contexto da lei mosaica. Você pode ver isso em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 2. Os cristãos imaturos acreditavam nessa visão distorcida, que exigia muito mais do que a justificação tão somente pela fé. As falsas doutrinas continuam a ser muito persuasivas. Paulo alertou os Gálatas que os que pregavam deviam pregar o outro evangelho, que significa outro do mesmo tipo, o verdadeiro evangelho que vem de Deus, ou seriam anátemas, né? Separados para destruição. Ainda no capítulo 1, capítulo 14, versículo 17, Paulo respondeu com firmeza a pergunta acusadora dos judaizantes: de quem é o evangelho que pregas? Seu testemunho pessoal explicou a origem divina de suas mensagens. Você pode ver nos versículos 15 e 16. E confirmou seu orgulho na herança judaica, versículo 14. A mão de Deus guiou Paulo desde o seu nascimento e através da vida até o ministério. A referência que Paulo fez à sua separação no ventre materno sugere sua familiaridade com Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Tá? E ainda no capítulo 1, aqui no 23 e no 24, muitos observadores se maravilharam diante da mudança na vida de Paulo, né? Você pode comparar isso em Ateus, capítulo 8, versículo 3.
com o 9, versículo 20 e 21. Saulo, que havia perseguido os cristãos, tornou-se Paulo, que pregava a mensagem do Evangelho. Embora suas ações não tenham salvado, a mudança no seu estilo de vida trouxe glória a Deus. O poder de Deus pôde transformar qualquer pecador em uma nova criatura. Isso você pode confirmar em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17.